Pedro, o pescador que se tornou um dos pilares da fé cristã. Antes de ser o apóstolo de Jesus, ele era Simão, um simples homem do mar da Galileia. Sua vida mudou radicalmente após um encontro com Jesus que lhe deu uma nova missão: ser pescador de homens. Mesmo com suas falhas e negações, Pedro encontrou redenção. Restaurado por Cristo, ele se tornou líder dos apóstolos, espalhando o Evangelho até seu martírio em Roma. Esta é a história de fé e transformação de Pedro, o guardião das chaves do reino dos céus. Veja como foi a jornada de Pedro, o primeiro discípulo. Esse é o canal. Faça-se a luz. Sejam bem-vindos. Pedro, antes de ser o apóstolo de Jesus, ele era apenas conhecido como Simão, um simples pescador, filho de João, irmão de André. Seu dia a dia era nas águas do mar da Galileia, trabalhando arduamente, puxando redes de pesca, lutando contra o vento e a maré. Ele vivia em Cafarnaum, uma vila à beira do mar, onde dividia sua vida com sua família e amigos, Tiago, João e seu pai, Zebedeu. Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. As passagens de Mateus 8:14-15, Marcos 1:29-31 e Lucas 4:38-41 relatam sua sogra sendo curada de febre por Cristo. Foi em um desses dias comuns, após uma longa noite sem conseguir pescar nada, que Simão encontrou Jesus pela primeira vez. Ele estava exausto, limpando suas redes, quando aquele homem pediu para usar um de seus barcos para pregar àquela multidão que estava na cidade. Mesmo desconfiado, Simão aceitou. Após a pregação, Jesus pediu que ele voltasse às águas profundas e lançasse as redes mais uma vez. Simão sabia que era impossível. Ele e seus sócios, Tiago e João, haviam tentado a noite inteira, sem sucesso. Mas algo em Jesus o convenceu. Ele lançou as redes e, de repente, uma pesca milagrosa. Os barcos quase afundaram de tantos peixes. Simão caiu de joelhos diante de Jesus. "Afaste-se de mim, Senhor, porque sou pecador." "Zrenia", disse ele, incrédulo com o milagre diante de seus olhos. Mas Jesus olhou para ele com compaixão. "Não temas, Simão. A partir de agora, serás pescador de homens." E assim Simão, agora chamado Pedro, deixou para trás sua vida de pescador e seguiu aquele homem, Jesus de Nazaré, que mudaria seu destino para sempre. Pedro era impulsivo, sincero, às vezes teimoso. Ele falava o que vinha à mente sem medo. Foi ele quem primeiro reconheceu Jesus como o Messias, o Filho de Deus, em um momento que marcou sua vida para sempre. E foi Jesus que, ao ouvir essas palavras, lhe disse: "Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja." Mas o caminho de Pedro não seria fácil. Apesar de sua fé inabalável, ele enfrentaria seus próprios demônios. Na noite mais sombria, quando Jesus foi preso, Pedro, o mais leal dos discípulos, o negaria 3 vezes. Aquele mesmo Pedro que havia prometido morrer pelo seu mestre, por medo, por fraqueza, disse: "Eu não o conheço." E no instante em que o galo cantou, a realidade o atingiu. Pedro chorou amargamente, destroçado pela culpa. Som de um galo cantando ao longe, silêncio, choro contido. Mas a história de Pedro não termina na escuridão. Após a ressurreição, em uma manhã à beira do mar, Jesus apareceu mais uma vez para ele. Pedro estava de volta à sua antiga vida, pescando, mas ainda carregando o peso de sua traição. E foi ali, em um momento de reconciliação, que Jesus perguntou 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" Pedro respondeu com lágrimas nos olhos: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Aquele foi o momento em que Pedro foi restaurado. Jesus lhe deu uma nova missão: apacenta as minhas ovelhas. Ele o perdoou, o fortaleceu e o preparou para o que estava por vir. Após a ascensão de Jesus, Pedro se tornou o líder dos apóstolos, pregando o evangelho por onde passava. Esteve em Jerusalém, em Antioquia e finalmente em Roma, onde enfrentou perseguições e prisões. Segundo a tradição, foi em Roma que Pedro encontrou seu fim, martirizado durante as perseguições de Nero. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Pedro foi o exemplo de que, mesmo em meio às falhas humanas,
é possível encontrar redenção e cumprir um propósito maior. De um simples pescador, ele se tornou uma pedra fundamental da igreja cristã, um homem cuja fé, coragem e amor a Cristo ecoam até os dias de hoje. E assim, Pedro, o pescador de peixes, se tornou o pescador de homens e o guardião das chaves do reino dos céus. Essa foi a história de Pedro, o primeiro discípulo de Jesus. Em breve vamos contar a história de todos os discípulos. Agora vou me despedir de vocês, deixando mais 2 vídeos ao lado. Nos vemos em instantes, até lá. Caminhos de lembranças perdidos na escuridão.